Tem uma coisa que quase ninguém admite em voz alta, mas todo mundo pensa: se uma pessoa tem poucos amigos, é porque ela fracassou socialmente. E quando falam de autismo, então, a sentença vem pronta. Autistas não sabem fazer amigos, vivem isolados, coitados. O problema é que esse discurso parece empático, mas é profundamente cruel, porque parte da ideia de que existe um jeito certo de viver, um número certo de amigos, uma forma certa de ser sociável, e tudo que foge disso está errado. Só que quando a gente olha com calma para a vida de muitas pessoas no espectro, a história é bem outra. A pergunta que vale ouro não é só por que autistas têm poucos amigos, e por que está tudo bem, mas também quem decidiu que poucos é sinônimo de pior, porque talvez o que o mundo chama de fracasso social seja, na prática, uma escolha inteligente de proteger energia, saúde mental e autenticidade. Talvez você cresceu ouvindo que solidão é algo terrível, que ficar sozinho é sinal de problema, que o ideal é ter sempre gente em volta, conversa no WhatsApp, grupo animado, festa no fim de semana, mas ninguém te explicou a diferença entre solidão versus solitude. Solidão é aquele vazio que dói, é querer companhia e não ter. Solitude é o silêncio escolhido, o descanso da mente depois de um dia em que o mundo veio alto demais. Para muita gente autista, solitude é necessidade básica e não um bug de personalidade. Só que de fora, isso vira rótulo, isolado, antissocial, frio. E aí vem o combo. Dificuldades em manter amizades são usadas como prova de que existe algo quebrado em você. O que quase nunca te contam é que, em muitos casos, essa tal dificuldade é muito mais sobre o formato tóxico das relações disponíveis do que sobre incapacidade sua. Tem gente que se sente mais sozinho em uma sala cheia do que em casa, quieto, mexendo num hiperfoco. E não, isso não é errado. Agora, olha como o jogo é desonesto. O mundo te cobra que tenha muitos amigos, mas não te ensina a diferença entre isolamento e escolha. Isolamento é quando você queria estar com alguém, mas é empurrado para fora, excluído, ignorado. Escolha é quando você olha para aquilo tudo, sente o peso e decide conscientemente: não, hoje eu vou ficar comigo mesmo porque isso me faz melhor. No universo do TEA, essas duas coisas se misturam o tempo todo. Tem autista que se retrai porque não aguenta mais ser mal interpretado. Tem autista que prefere interações raras, mas profundas, amizades profundas e significativas, em vez de estar cercado de gente que só tolera uma versão editada de quem ele é. E é aí que a polêmica entra. E se ter poucos amigos não for um problema para ser consertado, mas um sinal de que você finalmente entendeu que qualidade versus quantidade também vale para a vida social. Porque um amigo que te respeita quando você diz: hoje eu não dou conta, vale mais do que 10 que te chamam de chato quando você precisa de solitude. O que você vai ver nesse vídeo não é mais um manual de como ser mais sociável, feito para te transformar numa cópia mal feita de neurotípico. Aqui a proposta é outra: te mostrar com calma e sem romantizar nada porque autistas têm poucos amigos, sim, em muitos casos. Dificuldade real, histórico de rejeição, cansaço social acumulado, mas também porque, quando a gente muda a régua, isso pode ser não um fim trágico, e sim o começo de uma vida social mais honesta. A gente vai falar sobre amizades que drenam e amizades que sustentam, sobre como reconhecer quando você está preso em isolamento doloroso e quando está apenas escolhendo a solitude que te faz bem. E, principalmente, como redefinir sucesso social nos seus termos, sem pedir desculpa por não caber na fantasia de vida perfeita do Instagram. Se isso cutuca alguma coisa aí dentro, fica comigo até o final, porque talvez você descubra que não está tão quebrado quanto fizeram você acreditar. Talvez só esteja medindo sua vida com a régua errada. Amizades para autistas. Existe um equívoco gigantesco circulando por aí, sabe? Aquela ideia de que autistas não querem ter amigos, de que preferem viver isolados no próprio mundinho, completamente desconectados das pessoas ao redor. Pois é, isso não passa de um estereótipo cruel que machuca profundamente quem está no espectro. A verdade, e presta atenção nisso porque é fundamental, é que a maioria das pessoas autistas deseja sim ter amizades, quer conexões genuínas, anseia por ser compreendida e aceita. O problema não é a falta de vontade, mas sim a diferença na forma como o cérebro autista processa e experimenta as interações sociais. Enquanto neurotípicos navegam pelas sutilezas sociais quase no piloto automático, captando expressões faciais, entendendo ironias, interpretando tons de voz sem esforço consciente, autistas precisam traduzir manualmente cada sinal, como se estivessem lendo um idioma estrangeiro o tempo todo. Imagina conversar com alguém enquanto mentalmente você precisa analisar cada sobrancelha levantada, cada pausa na fala, cada gesto das mãos, tentando decifrar se a pessoa está sendo sincera, irônica, entediada ou interessada
desinteressada. É exaustivo, né? E é exatamente isso que acontece diariamente na vida de quem tem autismo. Não é que não queiram amigos, querem profundamente, mas o custo energético dessa tradução constante torna as amizades mais desafiadoras e muitas vezes menos numerosas. E aqui entra algo crucial que poucos falam. Quantidade não define qualidade, e poucos amigos verdadeiros valem infinitamente mais que dezenas de conexões superficiais. Vamos falar sobre algo que precisa ser dito com todas as letras. Autistas não têm poucos amigos porque são antissociais, esquisitos ou desinteressantes. Têm poucos amigos porque os critérios deles para a amizade são diferentes e, ouso dizer, muitas vezes mais saudáveis que os critérios neurotípicos. Enquanto muita gente acumula contatos superficiais, conhecidos que mal sabem detalhes reais sobre suas vidas, pessoas autistas tendem a buscar conexões profundas e significativas baseadas em interesses genuinamente compartilhados. Sabe aquela amizade onde vocês conseguem passar horas discutindo um assunto específico sem se cansar, onde não existe julgamento sobre intensidade ou paixão pelo tema? Isso é ouro para um autista. Por exemplo, se você é autista e hiperfoca em astronomia, ter um amigo que também se fascina pelas estrelas e consegue conversar por horas sobre constelações, buracos negros e a expansão do universo sem achar demais ou estranho, é infinitamente mais valioso que ter 20 colegas superficiais que mudam de assunto a cada 5 minutos. A amizade para autistas funciona assim. Menos pessoas, mais profundidade. Menos máscaras sociais, mais autenticidade. E existe algo profundamente libertador nisso quando você para pensar. Não é sobre ter uma agenda cheia de compromissos sociais que te drenam. É sobre ter aquele ou aqueles poucos seres humanos que te entendem de verdade, que aceitam suas particularidades sem tentar te moldar, que respeitam quando você precisa de tempo sozinho para recarregar sua bateria social. Mas aqui vem o desafio real, aquele que precisa ser reconhecido com honestidade. Manter amizades no universo autista exige algo que muitas vezes outras pessoas não compreendem: flexibilidade mútua e comunicação explícita. Autistas geralmente não captam indiretas. Então aquele jogo social de "se ele fosse meu amigo de verdade saberia que estou chateado" simplesmente não funciona. E não, isso não é uma falha, é apenas uma diferença de comunicação que exige adaptação dos dois lados. Se você é autista e tem dificuldade de manter amizades porque não responde mensagens com frequência ou esquece de fazer contato por semanas, não quer dizer que você seja mau amigo. Significa que sua forma de experimentar amizade pode ser diferente. Por exemplo, você pode não sentir necessidade de conversar diariamente com um amigo, mas quando se encontram, a conexão está intacta, como se o tempo não tivesse passado. O problema surge quando a outra pessoa interpreta isso como desinteresse ou descaso, quando na verdade é apenas diferença no ritmo e nas necessidades de contato social. Aqui vai uma dica prática que pode mudar suas relações. Seja direto. Explique para o seu amigo que você valoriza imensamente a amizade de vocês, mas que sua forma de mantê-la pode ser diferente. Você pode não puxar assunto constantemente, mas isso não diminui o afeto que sente. Pessoas que realmente merecem sua amizade vão compreender e respeitar isso. E tem mais uma camada nessa história toda que muita gente não enxerga. A sensibilidade sensorial afeta diretamente as amizades de autistas, de formas que neurotípicos nunca vão experimentar da mesma maneira. Imagina que seu amigo te convida para uma festa. Para a maioria das pessoas, é só comparecer, se divertir, conversar um pouco e ir embora. Mas para você, pessoa autista, aquele ambiente representa uma sobrecarga sensorial brutal. Luzes piscando, música alta, cheiros misturados de perfumes e comida, múltiplas conversas acontecendo simultaneamente, gente te tocando sem avisar, calor, aglomeração. Não é birra, não é frescura, não é você sendo chato ou antissocial. Seu sistema nervoso literalmente processa esses estímulos de forma amplificada, como se o volume de tudo estivesse no máximo o tempo todo. Então você recusa o convite porque sabe que aquilo vai te deixar mal, vai causar uma sobrecarga que pode durar dias. Mas o amigo neurotípico, não entendendo isso, pode interpretar como rejeição pessoal ou desinteresse na amizade. Vê como complica? Por isso a comunicação clara é tão vital. Em vez de simplesmente recusar, explique. Diga algo, como "eu adoraria passar tempo com você, mas festas com muita gente me sobrecarregam sensorialmente. Podemos tomar um café só nós dois num lugar mais tranquilo?" Amigos verdadeiros vão ajustar, vão propor alternativas que funcionem para os dois. E se não ajustarem, se insistirem que você precisa se forçar a situações que te fazem mal, então talvez não sejam as amizades certas para você. E tudo bem reconhecer isso também. Porque forçar encaixe em relacionamentos que te drenam não é amizade saudável, é autossabotagem. E entender isso abre portas para
para algo que muitos autistas precisam descobrir: a diferença entre estar isolado por circunstância e escolher conscientemente a solitude como forma de autocuidado. Isolamento. Agora chegamos num ponto delicado, mas essencial. O isolamento no universo autista é uma faca de dois gumes que precisa ser compreendida com nuances, não com generalizações rasas. Existe isolamento forçado, aquele que dói, que acontece quando você realmente quer estar com pessoas, mas é excluído, ignorado, deixado de lado, porque suas diferenças são interpretadas como defeitos. E existe o recolhimento escolhido, aquele momento em que você simplesmente precisa ficar sozinho para processar o mundo, recarregar energias, existir sem precisar performar. A tragédia começa quando a sociedade não distingue um do outro, quando olham para a pessoa autista que passa fins de semana inteiros sozinha e automaticamente assumem que ela está sofrendo, que precisa ser resgatada dessa solidão. Mas e se ela estiver perfeitamente bem? E se aquele tempo sozinho for exatamente o que ela precisa para funcionar bem durante a semana? Aqui mora uma verdade incômoda que poucos têm coragem de dizer. Nem todo isolamento é ruim e forçar interação social constante em quem precisa de solidão é tão prejudicial quanto isolar quem desesperadamente quer companhia. O problema real não é estar sozinho, é não ter escolha sobre estar sozinho. Quando o isolamento é imposto, quando você quer participar, mas é sistematicamente excluído, aí sim temos um problema grave que causa sofrimento real. Mas quando você escolhe passar tempo sozinho, porque isso restaura seu equilíbrio mental, porque depois desse tempo você volta melhor, mais presente, mais capaz de se conectar genuinamente com outros, isso não é isolamento patológico, é autocuidado inteligente. O que complica ainda mais essa equação é que muitos autistas experienciam os dois tipos simultaneamente ao longo da vida. Às vezes, até no mesmo período, você pode estar passando por um isolamento social involuntário na escola ou trabalho, sendo deixado de fora, de conversas, não sendo convidado para eventos, sentindo aquele vazio de não pertencer e, ao mesmo tempo, precisando de momentos de solidão escolhida para se recuperar das tentativas exaustivas de socializar nesses mesmos ambientes. É como se você lutasse em duas frentes, contra a exclusão quando quer participar e por reconhecimento quando precisa de espaço. Vou te dar um exemplo prático que talvez você reconheça. Imagine que você trabalha num escritório onde todo mundo almoça junto, fazendo aquela conversa descontraída, cheia de referências culturais que você não entende, piadas internas que não fazem sentido, fofocas sobre pessoas que você mal conhece. Você tenta participar algumas vezes, mas fica claro que não se encaixa. Suas contribuições caem no vazio, seus interesses são considerados estranhos, sua forma de falar é vista como formal demais ou direta demais. Aos poucos, param de te chamar. Esse é o isolamento involuntário e dói. Mas então você começa a usar o horário de almoço para ficar sozinho, talvez lendo sobre seu hiperfoco, ouvindo música que te acalma, simplesmente existindo sem precisar traduzir sinais sociais. E descobre que esses 45 minutos sozinho são o melhor momento do seu dia. Isso é solitude escolhida. Ambos coexistem na mesma pessoa, no mesmo dia, mas um machuca e o outro cura. E aqui entra algo que precisa ser dito com clareza cristalina. O isolamento forçado de autistas geralmente não acontece porque eles são impossíveis de conviver, mas porque a sociedade neurotípica pune impiedosamente qualquer desvio das normas sociais não escritas. Você fala com sinceridade demais, agressivo, não sorri o tempo todo, mal-humorado, tem interesses intensos, obsessivo, precisa de previsibilidade, inflexível, não gosta de abraços, frio, precisa de instruções claras, burro. Vê como funciona? Suas características autistas são sistematicamente reinterpretadas como falhas morais ou de personalidade, e você vai sendo gradualmente empurrado para a margem até ficar completamente isolado. E o mais perverso é que quando isso acontece, quando você finalmente está isolado e sofrendo, a mesma sociedade que te excluiu vira e diz: é porque você não se esforça, ou você precisa sair mais da sua zona de conforto. Não, não precisa. Você precisa encontrar pessoas que te aceitem como é, ambientes que respeitem suas necessidades, espaços onde sua forma autista de existir não seja tratada como problema a ser corrigido. E às vezes isso significa ficar mais tempo sozinho enquanto procura esses espaços, mas esse tempo sozinho é investimento, não derrota. É você se recusando a se forçar em ambientes tóxicos só para não estar sozinho. Tem coragem nisso. Tem sabedoria em escolher a própria paz, mesmo quando todo mundo diz que você deveria estar se esforçando mais para se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. Mas vamos falar também do lado sombrio do isolamento prolongado, porque honestidade intelectual exige que reconheçamos os riscos reais. Mesmo quando o tempo sozinho é
necessário e restaurador, existe um ponto de inflexão onde o isolamento pode virar armadilha, quando você se fecha tanto, por tanto tempo, que começa a perder referências de conexão humana, quando a ansiedade social cresce tanto que até interações que você deseja se tornam impossíveis de iniciar. É como um músculo que atrofia por falta de uso. Quanto mais você evita interações, mais difícil fica retomá-las quando realmente quer. E aqui não existe resposta fácil, não tem fórmula mágica. O equilíbrio entre solitude necessária e isolamento prejudicial é diferente para cada pessoa e muda ao longo do tempo. O que funcionava para os seus 20 anos pode não funcionar para os 30. O que você precisava no ano passado pode ser diferente do que precisa agora. Por isso a pergunta essencial não é quanto tempo sozinho é demais, mas sim como eu me sinto depois desse tempo sozinho, mais restaurado ou mais desconectado, mais capaz de enfrentar o mundo ou mais com medo dele. Se o tempo sozinho te fortalece, continue. Se começa a te enfraquecer, talvez seja a hora de buscar pequenas doses de conexão, mesmo que desconfortáveis no início. E talvez, só talvez, o problema não seja o tempo que você passa sozinho, mas a qualidade das interações que você busca quando decide socializar. Porque existe uma diferença enorme entre isolamento e interação social significativa. É no tópico da interação social que justamente onde muita coisa se embaralha quando o assunto é TA, solidão versus o solitude, e essa ideia de por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem. A primeira coisa que precisa ficar clara é: interação social não é um pacote único com tamanho padrão. O jeito que o mundo vem de vida social ideal é muito baseado em modelo neurotípico. Muitas conversas, grupos grandes, contato constante, agenda cheia e stories bombando. Só que, para muita gente autista, esse pacote padrão é quase como usar um sapato 3 números menor. Até dá para enfiar o pé, mas cada passo é um sofrimento. Interagir pode ser bom, mas exige energia cognitiva alta. Interpretar expressões, controlar o corpo, filtrar estímulos, pensar no que dizer e ainda monitorar como o outro está reagindo. Por isso, quando alguém olha de fora e diz ele não faz amigos porque não quer, está ignorando esse esforço invisível e toda a dificuldade em manter amizades num mundo que cobra performance social o tempo todo. A grande virada de chave acontece quando a pessoa autista começa a entender que interação social pode ser desenhada sob medida e que redefinir sucesso social é um ato de autocuidado, não de desistência. Uma coisa poderosa é perceber que interação social de qualidade para autistas costuma ter outros parâmetros. Em vez de sair falando com todo mundo, a pessoa escolhe com quem realmente faz sentido se conectar. E aí entra forte a ideia de qualidade versus quantidade. Não é sobre ter 20 colegas de rolê que não sabem seu nome completo. É sobre ter 1 ou 2 humanos com quem dá para ser você mesmo sem máscara. E isso muda tudo quando pensamos em por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem. Muitas vezes, o poucos não é fracasso, é filtro. Em termos práticos, isso pode significar preferir encontros 1 a 1 em vez de grupos, conversar em ambientes mais silenciosos, usar texto, WhatsApp, Discord e mesmo como forma principal de contato, ou até marcar interações com tempo delimitado para não esgotar demais. Quer exemplos concretos? Um autista que ama games pode se conectar em comunidades específicas de um jogo, jogando sempre com as mesmas pessoas, construindo amizade ali. Outro que curte leitura pode participar de um clube de livros online, onde o foco é o tema, não a conversa superficial ou conversa fiada. Interagir assim já ainda é interação social, só não é aquela versão barulhenta e caótica que a sociedade insiste em vender como padrão. Também é importante entender como a diferença entre isolamento e escolha atravessa a interação social diária. Tem dias em que a pessoa autista evita contato porque está sobrecarregada, com a cabeça girando em 1000 estímulos, precisando ficar quieta para se reorganizar por dentro. Se alguém força a interação nesse momento, a conversa vai sair dura, travada, ou a pessoa pode parecer fria, e isso gera mal-entendido. Outras vezes, o afastamento não é escolha saudável, é resultado de um histórico de rejeição, bullying, gaslighting ou de amizades em que o autista tinha que se anular para ser tolerado. Aí, é claro, o cérebro associa gente com perigo e passa a evitar qualquer interação. A grande pergunta aqui não é por que essa pessoa está evitando contato, mas o que essa história de vida fez com a relação dela com o social. Dificuldades em manter amizades não surgem do nada. Muitas vezes são cicatrizes de experiências em que ser autêntico custou caro demais. E justamente por isso, quando alguém encontra um espaço em que pode interagir sem estar o tempo todo se monitorando, a sensação é de respirar fora d'água pela primeira vez. Se a gente olha para o conceito clássico de competência social, geralmente ele vem
vem carregado de normas neurotípicas. Fazer contato visual adequado, entender piadas na hora, saber entrar e sair de uma conversa em grupo com leveza, ler o clima sem ninguém dizer nada. Só que quando o assunto é autismo, cada uma dessas regras pode funcionar de forma diferente. A pessoa pode compreender o que o outro sente, mas não saber como expressar isso com o timing esperado. Pode se importar profundamente com alguém, mas esquecer de mandar mensagem com frequência. Pode gostar de estar com um amigo, mas precisar de longos intervalos de solitude depois. Isso não significa falta de empatia, mas sim um estilo próprio de interação. A chave aqui é redefinir sucesso social. Em vez de mirar no padrão popularidade de filme adolescente, vale perguntar: eu tenho pelo menos uma pessoa com quem posso ser eu mesmo sem medo? Ou eu consigo ter conversas que me alimentam em vez de me esgotar totalmente? Se a resposta começa a caminhar para um sim, talvez o jogo esteja mais ganho do que a sociedade faz parecer. Agora pensa comigo, e se em vez de tentar consertar o jeito autista de interagir, o foco fosse em criar ambientes e pactos mais claros entre as pessoas? Por exemplo, combinar explicitamente com amigos: olha, se eu sumir um pouco não é pessoal. Às vezes eu entro em modo energia baixa. Se você sentir minha falta, pode me mandar mensagem direta perguntando se está tudo bem, em vez de interpretar como desprezo. Esse tipo de comunicação, que muita gente considera estranha por ser direta demais, pode ser libertadora para quem vive tentando adivinhar regras invisíveis. E isso se conecta diretamente com por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem. Poucos amigos que aceitam esse tipo de combinação honesta valem mais do que um mar de gente que se ofende porque você não segue o script social implícito. Interação social nesse cenário deixa de ser campo minado e vira terreno negociado, onde cada um diz o que precisa e ouve o que o outro precisa. E é justamente quando essas bases vão ficando mais claras que dá para mergulhar num ponto ainda mais profundo. O que significa, afinal, se sentir sozinho sendo autista? E como a diferença entre solidão versus solitude pode mudar tudo nessa equação? Agora sim, chegamos no ponto em que tudo se conecta. Solidão versus solitude no universo do TEA. E o tal por que autistas têm poucos amigos. E por que está tudo bem? Muita gente usa solidão e solitude como se fossem sinônimos, mas na prática são quase opostos em termos de impacto emocional. Solidão é aquele vazio que dói, aquela sensação de estar rodeado de gente e ainda assim se sentir invisível, errado, fora de lugar. É quando a pessoa queria companhia verdadeira e não tem, quando as dificuldades em manter amizades viram ferida aberta. Já solitude é outra coisa. É o silêncio escolhido, o momento em que você se afasta do barulho do mundo para conseguir ouvir a própria mente, organizar pensamentos, respirar. Para muitas pessoas autistas, solitude não é um luxo, é uma necessidade fisiológica, tão importante quanto dormir ou comer. A mente autista absorve o mundo em HD, com legenda, comentário do diretor e making-off ao mesmo tempo. Sem períodos de solitude, tudo vira ruído insuportável. Então, quando alguém olha de fora e diz: coitado, está sempre sozinho, pode estar confundindo solitude, que é cura, com solidão, que é dor. A pergunta crucial não é: ele está sozinho, mas como ele se sente nesse estar sozinho. E é aqui que a chavinha vira. Por que autistas têm poucos amigos? E por que está? Tudo bem passa justamente por entender essa diferença com honestidade radical. Ter poucos amigos para muitos autistas é uma escolha estratégica entre saúde mental e exaustão social. Não é sobre não ser bom o suficiente, mas sobre reconhecer que qualidade versus quantidade é um critério de sobrevivência. Uma amizade profunda em que a pessoa pode ficar em silêncio junto, mandar mensagem com dias de intervalo sem culpa, recusar um convite sem ser punida, vale mais do que 10 amizades baseadas em aparições obrigatórias em lugares que detonam o sistema sensorial. Quando se aceita que o cérebro não veio configurado para aguentar 3 festas por semana, grupo de WhatsApp apitando 24 horas e call no Discord todo dia, fica mais fácil entender que a métrica clássica de sucesso social, muitos amigos, agenda lotada, simplesmente não serve para todos. Redefinir. Sucesso social é parar de perguntar: quantas pessoas gostam de mim? E começar a perguntar: eu tenho espaço seguro para ser quem eu sou com pelo menos uma pessoa? Se a resposta é sim, você está muito mais perto de algo saudável do que imagina. Claro, isso não significa romantizar solidão forçada. Tem autista que diz: eu gosto de ficar sozinho, porque aprendeu, na marra, que toda tentativa de conexão terminava em rejeição, gaslighting ou ridicularização. Aí a solitude vira a armadura. Se eu disser que prefiro estar só, pelo menos parece que foi minha escolha. É duro, mas é real. Por isso, olhar para por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem exige honestidade
liberdade dupla: reconhecer o direito de escolher uma vida com poucas interações e também reconhecer quando tá tudo bem é fachada. Na verdade, eu desisti de tentar. Uma forma prática de checar isso na vida real é observar como você se sente quando aparece alguém com quem a conexão flui de verdade. Se esse encontro te lembra que sentir-se visto é bom, talvez haja solidão escondida debaixo da solitude. Se mesmo com boas conexões, você continua precisando de bastante tempo sozinho e isso te deixa mais estável, aí sim, estamos falando de solitude saudável. A diferença está no efeito. A solidão corrói, a solitude recarrega. No fim das contas, o grande ponto é: autistas terem poucos amigos não é automaticamente sinal de problema. Muitas vezes é consequência direta de uma escolha consciente de preservar energia, proteger a mente e apostar em amizades profundas e significativas em vez de tentar acompanhar um ritmo social que nunca foi projetado para eles. É como escolher ter uma biblioteca pequena, mas com livros que você ama e relê, em vez de uma prateleira lotada de coisas que você mal toca. Dificuldades em manter amizades existem, claro, e são reais. Diferenças de comunicação, mal-entendidos, cansaço social crônico. Mas à medida que a própria pessoa autista entende a diferença entre isolamento e escolha, entre solidão versus solitude, fica mais fácil parar de se medir por métricas que nunca fizeram sentido. E quando ela começa a se permitir redefinir sucesso social nos próprios termos, algo poderoso acontece. A culpa diminui, o auto-julgamento enfraquece e surge um novo tipo de liberdade. Liberdade de ter poucos amigos e ainda assim se sentir completa. Liberdade de olhar para essa frase: por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem? E pela primeira vez, sentir que ela não é uma desculpa, é uma permissão. Agora vem a parte em que tudo aquilo que a gente conversou se encaixa numa pergunta que muita gente faz baixinho, quase com culpa. Afinal, o que é dar certo socialmente sendo autista? Porque, convenhamos, durante muito tempo venderam uma ideia única de sucesso social. Muita gente ao redor, agenda lotada, zero medo de chegar em desconhecido, sorriso pronto, conversa, fácil em qualquer situação. Só que se formos honestos, isso nunca foi medidor real de bem-estar para ninguém, muito menos para quem está no espectro. Quando se fala em por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem, não se está dizendo que dificuldades em manter amizades devem ser ignoradas, nem que não existe dor nisso. O que se está propondo é outra coisa, que talvez o problema não esteja no número baixo, mas no critério com que esse número é julgado. Um autista com 2 amigos leais, que entendem suas necessidades sensoriais, respeitam seus limites e aceitam seus hiperfocos, pode estar socialmente muito mais bem-sucedido do que alguém rodeado de gente que só tolera a versão mascarada de quem ele é. Redefinir sucesso social, então, é quase um ato de rebeldia silenciosa. É olhar para a narrativa dominante. Você precisa ser sociável, expansivo, sempre disponível e dizer: não, obrigado, eu vou medir de outro jeito. Em vez de perguntar quantas pessoas me chamam para sair no fim de semana, a pergunta muda para com quem eu realmente posso ser autêntico sem medo de ser rotulado como estranho. Em vez de se culpar por não conseguir manter contato com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, a pessoa começa a valorizar as poucas relações onde pode explicar sem vergonha que às vezes vai sumir um pouco porque seu cérebro precisa de solitude para não colapsar. E essa honestidade, curiosamente, tende a filtrar naturalmente o ambiente. Quem se afasta diante dessa transparência provavelmente não tinha profundidade para ficar. Quem fica ajusta expectativas, aprende a diferenciar isolamento e escolha. Entende que mensagem não respondida no mesmo dia não é desinteresse, é autogestão de energia. De repente, o fracasso de não ter muitos amigos começa a parecer menos fracasso e mais curadoria. Isso não quer dizer abandonar a ideia de crescer socialmente, viu? Trabalhar habilidades sociais continua podendo ser importante, desde que a meta não seja virar um neurotípico de imitação, mas ganhar ferramentas para escolher quando e como se conectar. Em vez de decorar scripts sociais para parecer normal, a pessoa pode aprender estratégias específicas, como dizer não sem se culpar, como explicar suas necessidades sensoriais para um amigo novo, como negociar formatos de encontro que funcionem melhor, um café tranquilo em vez de balada, um call de vídeo de meia hora em vez de 3 horas de ligação. É como ajustar a lente. O foco sai da performance e vai para a autenticidade. E com o tempo, essa mudança interna começa a mexer em tudo. A pessoa deixa de perseguir uma meta inalcançável, ser a criatura hipersocial que o mundo exalta, e passa a construir algo mais sólido, mesmo que menor em escala. A solidão, nesses casos, pode até continuar aparecendo em ondas. É humana, faz parte, mas já não vem acompanhada daquela sensação constante de sou defeituoso
ansioso porque não tenho a vida social que disseram que eu deveria ter. No fim das contas, a pergunta por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem abre espaço para outra reflexão ainda mais profunda. E se a forma como a sociedade mede valor social estiver totalmente distorcida? E se no futuro o popular não for mais quem fala com todo mundo, mas quem consegue se conectar de forma honesta com algumas pessoas sem se trair no processo? Talvez o caminho esteja menos em tentar forçar autistas a caberem numa forma social que não foi feita para eles e mais em permitir que eles liderem, inclusive, uma nova visão de relação. Menos espetáculo, mais verdade. Menos cobrança, mais consentimento. Menos corre-corre por validação externa, mais paz em saber que, mesmo com poucos amigos, a vida pode ser plena, digna e profundamente significativa. E é justamente a partir dessa virada de chave que começa a fazer sentido pegar todo esse conhecimento e transformar em prática no dia a dia. Porque entender tudo isso é bom, mas aplicar é o que realmente muda jogo. Agora que toda a base foi construída, dá para descer um pouco mais fundo e transformar esse entendimento em algo útil no dia a dia, porque saber por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem é só metade do jogo. A outra metade é aprender a se posicionar nesse mundo sem se esmagar para caber em molde alheio. Um ponto de partida honesto é reconhecer que habilidades sociais são sim treináveis, mas treinar não significa se violentar para imitar um neurotípico perfeito. Significa ganhar recursos para fazer escolhas melhores. Saber quando entrar numa conversa e quando se poupar. Como dizer não com firmeza sem se destruir de culpa. Como explicar para alguém de confiança que você precisa de solitude e isso não é rejeição. Em vez de tentar consertar o jeito autista de sentir o social, o foco vira: como posso me expressar do jeito mais fiel a quem eu sou, com o mínimo de ruído e o máximo de clareza? Essa virada é brutalmente poderosa, porque tira o peso de eu sou o problema e coloca a lente em eu tenho um jeito próprio e posso aprender a navegar o mundo com ele. Uma boa prática concreta é fazer uma espécie de inventário social pessoal, sem romantizar e sem se torturar. Você pode, por exemplo, listar situações em que se sente drenado depois de interagir e situações em que se sente curiosamente recarregado. Talvez reuniões longas no trabalho te detonem, mas uma conversa profunda com uma única pessoa, falando de um interesse comum, te deixe bem. Talvez grupos de WhatsApp com notificações sem fim te causem ansiedade, mas um servidor pequeno no Discord com regras claras te faça se sentir pertencente. Isso é qualidade versus quantidade na prática. Entender que não é qualquer interação que conta, e sim aquelas que te devolvem algo além de cansaço. A partir daí, você começa a fazer microajustes, reduzir exposição a ambientes que te esmagam, aumentar contato com quem te respeita, negociar formatos que funcionem para o seu cérebro. Pode ser algo simples, como combinar com um amigo que, se forem sair, será em lugar com menos barulho, ou avisar que você prefere áudio ou texto em vez de ligação surpresa. Aos poucos, esse tipo de ajuste vai transformando amizades em lugares de descanso, não em tarefas de desempenho. Outra camada importante é aprender a se perdoar por não se enquadrar no ideal social padrão. É muito comum autistas carregarem uma culpa silenciosa por não serem bons amigos, sumirem demais ou não conseguirem manter o papo. Mas quando a gente olha mais de perto, muitas dessas falhas acontecem porque o jogo foi montado com regras que nunca consideraram cérebros neurodivergentes. Dificuldades em manter amizades, nesse cenário, deixam de ser prova de incapacidade e passam a ser sinal de que o contexto está desalinhado com as suas necessidades. Isso não é desculpa para nunca tentar ajustar nada, claro, mas muda completamente a narrativa interna. Em vez de eu sou um desastre social, vira algo como eu estou aprendendo o que funciona para mim e, enquanto isso, vou errar e acertar. Essa postura é muito mais compassiva e, ironicamente, te deixa mais leve e mais disponível para relações que realmente importam. E quando você começa a se olhar assim, fica mais fácil entender de coração aberto por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem. Porque poucos bem escolhidos são suficientes para construir uma vida rica em significado. No fim, o que fica é quase uma provocação. Será que não são justamente as pessoas autistas que estão mais perto de um modelo mais saudável de vida social, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido? Enquanto muitos se perdem em busca de aprovação constante, colecionando contatos vazios, o autista que abraça sua necessidade de solitude e escolhe amizades profundas e significativas está, sem saber, fazendo um movimento de alta inteligência emocional. Ele está dizendo com a própria vida que sucesso social não se mede por aplauso de plateia, mas pela qualidade dos poucos que ficam quando as luzes apagam. E você que está lendo isso agora, talvez
talvez esteja num ponto em que precisa decidir se vai continuar se julgando pela régua dos outros ou se vai começar a construir sua própria régua, adaptada ao seu cérebro, à sua história, às suas dores e forças. A pergunta não é só se você entende por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem. A pergunta é: o que você vai fazer com esse entendimento a partir de hoje? Agora é a parte em que a conversa fica bem direta entre eu e você. O que fazer com tudo isso na prática a partir de hoje? Porque entender por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem é libertador, mas se isso não virar ação concreta, o peso do dia a dia continua o mesmo. Então, respira fundo e pensa. Quais são as relações que hoje realmente te nutrem, mesmo que sejam poucas? Pode ser um amigo online com quem você conversa sobre um hiperfoco, um primo que te respeita, alguém do trabalho que não te acha esquisito por precisar de silêncio. Começa por aí. Em vez de gastar energia tentando agradar geral, você pode escolher investir intencionalmente nesses poucos vínculos de qualidade versus quantidade. Isso pode significar mandar mensagem sincera dizendo: eu valorizo muito nossa amizade, mesmo que eu suma às vezes. Pode significar propor encontros mais adaptados, um café tranquilo, um passeio curto, em vez de aceitar sempre o formato que te arrebenta. Não é drama, é estratégia social alinhada ao seu cérebro. Outra coisa poderosa é você se dar permissão, conscientemente, para tratar solitude como necessidade legítima, não como defeito. Sério, marcar na própria rotina blocos de tempo em que você não se cobra interação, não se obriga a responder mensagem na hora, não se julga por querer ficar quieto. Chama isso, mentalmente, de manutenção do sistema. É o momento em que você recarrega para conseguir lidar melhor com o mundo depois. E se alguém reclamar, você pode, aos poucos, aprender a dizer com calma: eu funciono melhor assim. Às vezes preciso ficar um pouco off para voltar bem. Isso é redefinir sucesso social no nível micro. Parar de medir o seu valor pela velocidade da resposta no WhatsApp ou pelo número de nomes na sua lista de contatos. E sim, vai ter gente que não vai entender. Mas aí entra outra pergunta incômoda. Vale mesmo a pena manter por perto quem só te quer na versão mascarada e esgotada? Também é muito válido você experimentar, devagar, novos ambientes onde a chance de conexão verdadeira seja maior. Comunidades de interesse específico, grupos menores, espaços onde neurodiversidade é levada a sério, online ou presencial. A lógica aqui não é vai lá fazer amigos, é vai lá ver se alguém fala a mesma língua que você. Se rolar, ótimo. Se não rolar, não é prova de que você é impossível de gostar. É só sinal de que aquele contexto específico não encaixou. E tudo bem. Às vezes, um único contato certo numa comunidade vale mais que anos tentando forçar laços em ambientes errados. O ponto é, você não precisa aceitar qualquer migalha social só para não se sentir diferente. Você pode usar esse entendimento, solidão versus solitude, isolamento versus escolha, para ficar mais seletivo sem culpa. E isso é maturidade, não arrogância. Então, talvez a pergunta que fique ecoando depois de tudo isso seja bem simples, mas profundamente provocativa. Se você parasse hoje de medir sua vida social pela régua dos outros, o que honestamente já está funcionando para você? E o que claramente só te fere e te esgota, mas você mantém por medo de parecer antissocial? A partir daqui, o jogo não é mais provar nada para ninguém. É construir um jeito de se relacionar que respeite quem você é, com poucos ou muitos amigos, com mais solitude ou mais interação, desde que seja escolha, não prisão. E se esse papo fez sentido para você, vale muito a pena continuar explorando esse tema com calma, porque quanto mais você entende o seu próprio jeito de ser, mais leve fica carregar essa pergunta que dá nome a tudo. Por que autistas têm poucos amigos? E por que está tudo bem? E melhor você consegue transformar essa frase em algo que não só explica sua vida, mas melhora ela na prática. Chegamos então ao momento de refletir sobre o que significa de fato sucesso social para autistas. Já não se trata de se encaixar no molde único da socialização, com suas regras implícitas de quantidade e frequências. O sucesso social, para quem está no espectro, ganha significado muito mais ligado à autenticidade, ao respeito pelo próprio ritmo e às relações que proporcionam conforto e significado. Em outras palavras, sucesso não é ser o centro das atenções, ter muitos amigos nem ser popular. É conseguir construir um pequeno círculo de amizades profundas e significativas, onde há respeito pelas diferenças e trocas genuínas. Desenvolver habilidades sociais, nesse contexto, é um treino que ajuda a navegar o mundo segundo o seu estilo, não para imitar alguém que você não é. É aprender a expressar suas necessidades, a negociar seus limites, a oferecer pistas claras para que os outros possam entender você sem sofrer para decifrar códigos. É também entender que afastamentos não são desinteresse e que dizer
"Não posso hoje, preciso de tempo sozinho", é uma das maiores provas de autocuidado. Essa inteligência social, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre sair da zona de conforto para agradar aos outros, e sim sobre ampliar o conforto próprio para se preservar em saúde enquanto mantém conexões de verdade. Por fim, a redefinição do sucesso social também aponta para um caminho de menos culpa e mais liberdade. É libertador entender que a solidão, muitas vezes sentida por autistas, não só faz parte do processo, como é necessária. A solitude escolhida ajuda a reconstruir a energia que o mundo comum pode drenar. Ter poucos amigos nesse cenário não é falha, é um sinal de maturidade social e emocional. Quem conhece as diferenças sabe que é qualidade que sustenta, não quantidade que cansa, e é essa compreensão que permite viver uma vida social rica, mesmo que em menor escala, uma vida onde se pode ser autêntico, reconhecido e amado. Agora que você tem em mãos essa nova visão sobre por que autistas têm poucos amigos e por que está tudo bem, pense que mudanças práticas você pode começar a fazer hoje para melhorar sua vida social e emocional. Que pequenos passos podem ajudar você a valorizar amizades profundas e significativas em vez de perseguir números vazios? Será que não vale a pena dar um pouco mais de atenção para a diferença entre solidão e solitude, entre isolamento forçado e escolha consciente? É hora de se perguntar quantas vezes você tentou se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você, só para evitar o estigma da solidão. E se em vez disso, você pudesse criar seu próprio ritmo, respeitando seu tempo, suas necessidades e sua autenticidade? A vida social não precisa ser corrida, barulhenta ou cheia de compromissos exaustivos para ser valiosa. E menos ainda, precisamos usar uma régua feita para outra realidade para medir nosso próprio valor. Por isso, te desafio agora. Reveja suas relações, suas crenças, seus hábitos. Comece a investir tempo e energia naquelas conexões que realmente te dão algum sentido, e não apenas obrigação social. Aprenda a dizer que não quando precisa de solitude, e lembre-se de que isso não te torna menos digno de afeto e respeito. Como você vai aplicar isso na sua rotina? Você está pronto para abandonar a culpa pela quantidade e abraçar a qualidade? Deixe suas respostas nos comentários. Seu relato pode ser a luz para alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. E para continuar essa jornada com mais conhecimento, mais apoio e mais acolhimento, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa entender que ter poucos amigos não é um problema. É uma escolha de cuidado, uma redefinição de sucesso social, uma caminhada rumo a uma vida mais leve e autêntica. O que você espera para viver essa liberdade?